Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 25 de abril de 2023 e hoje eu quero falar sobre uma coisa da maior gravidade. Gravidade. A questão desculpa, brincadeira meio tola, mas o assunto é sério, porque eu sigo, uma figura que muito me inspira hoje em dia é o Edu Lyra. O Edu Lyra, eu tive a chance o privilégio de conhecer o cara pessoalmente em alguns eventos, né, de vez em quando ele até responde alguns comentários que eu faço, mas o Edu Lyra que está à frente de um projeto que eu acho simplesmente espetacular, que é o Gerando Falcões. Ele, nasceu numa comunidade, nasceu numa favela, acho que em Paraisópolis, se eu não me engano, aqui em São Paulo. O pai do cara era ladrão de banco, né, presidiário, e o Edu Lyra hoje é uma figura que está levantando fundos aí em Nova York, Londres, fazendo selfie com Satya Nadella, com grandes bilionários e filantropos do mundo todo. O projeto do Edu é fazer com que a favela se torne uma coisa de museu, que a favela desapareça. Ele quer simplesmente reverter esse círculo vicioso da pobreza. Eu vou dar link aqui para o trabalho dele, vocês talvez já conheçam, se não conhecem ainda, vão ver um dos oradores mais inspiradores que eu já vi. Ouvir o Edu Lyra não é pouca coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Edu Lyra eu chorei, e era um evento de digital, nem lembro por que alguém levou o Edu Lyra no evento do IAB. Pois bem, eu sei que o Edu Lyra no Twitter, esses dias, ele fez um post, acho que foi ontem mesmo. Ele falou, olha, na sua visão, a favela é de centro, é de esquerda, é de direita, ou é fora do círculo. Ele estava tentando, né, sondar como é que a gente enxerga onde a favela se encaixa, se é que se encaixa. Né? E aí eu fiquei pensando já que ele tinha pensado esquerda, direita, em questões que são meio geométricas, por assim dizer, aí o que me veio à cabeça foi pensar em gravidade. Eu falei, olha, Edu, o Elon Musk, aliás, ele vive provocando o Elon Musk. Ele falou que enquanto o Elon Musk quer ir para Marte, ele quer mandar as favelas para Marte, tanto que um dos projetos mais legais que o Gerando Falcões tem chama Favela Marte, que é em São José do Rio Preto, aliás, terra dos meus pais. Mas eu falei para o Edu, falei, olha, Edu, o Elon Musk acabou de fazer um fiasco colossal envolvendo algo que acho que tem a ver com a questão das favelas, que é a velocidade de escape. Né? Se você tem um planeta e você quer sair desse planeta, você precisa vamos imaginar um foguete, tá? Mas o foguete precisa ter que potência? O que você precisa? Porque se eu der um tiro para cima, provavelmente a bala vai subir até um certo ponto e vai cair de novo. Né? Se eu quiser com um avião subir até sair, não consigo sair do planeta, eu não tenho velocidade suficiente. E Newton, há muito tempo, já deu a pista. Né? Quando Newton faz um modelinho matemático ali para explicar como funciona a força da gravidade na cabeça esse é o modelo de Newton, claro, depois vem o Einstein, vem outros aí e tal. Mas no modelo do Newton, você tem duas massas, você tem dois corpos, surge uma força entre eles, essa força depende das duas massas e também da distância entre elas, tá bom? Então é isso. Mas agora, se você quiser sair de um planeta e ir embora, sair fora do campo gravitacional, né, simplesmente conquistar o espaço, você precisa ter uma velocidade mínima, e essa velocidade não é difícil de calcular. Quem lembra aqui de física de colegial, energia cinética, energia potencial, aquelas equações simples, para você sair do nosso planetinha, você precisa de uma velocidade de, no mínimo, 11,19 km por segundo. Essa é a velocidade de escape. Se você tentar com um foguete apontando para cima, né, tem que ser para cima. Se você apontar um foguete para cima e você não atingir essa velocidade, desculpa, você cai de volta. Você tem que ultrapassar essa velocidade, que é mais ou menos, só para ter uma noção, que quer dizer 11 km por segundo, é mais ou menos 33 vezes a velocidade do som. É brutal, mas funciona, exceto quando o foguete do Elon Musk não funciona,
né? E aí os caras vão, aliás, para quem trabalha aqui com assessoria de imprensa, né, a próxima vez que algum projeto seu simplesmente explodir em pedaços, você não vai dizer que seu projeto deu errado, que ele explodiu. Você pode dizer que ele sofreu uma desmontagem súbita, não programada. Que é esse o eufemismo que a equipe do Elon Musk está dando, né, para a explosão vergonhosa ou vexaminosa, horrível, né, do foguete. E ele chamou simplesmente, não é nada demais, é só uma desmontagem súbita. Pois bem, então que eu estava dando essa volta toda aqui, mas é que pobreza, e aí eu acho que eu fiquei muito marcado por um depoimento do Edu Lira, que ele falou, olha cara, eu visitei meu pai no presídio e pobreza é mais ou menos como um presídio, porque é muito difícil você sair. Você tem muros muito altos, né? Ninguém quer que você saia do raio da pobreza. Né? Então, para alguém que nasceu numa família mais bem favorecida, né, ou melhor favorecida, para você, de repente, ir para uma escola, pegar um emprego, até que a coisa anda, até que a coisa vai. Né? Se você tiver numa família rica, então as portas se abrem, né? Alguém vai arrumar um estágio para você na agência, depois a gente fala de agência, inclusive. Mas se você é pobre, cara, é como escapar de um presídio, a gente tem que derrubar esses muros, porque nada te ajuda. Mas aí, um pouco marcado por isso, nesse meu comentário no Twitter, eu falei, cara, pobreza para mim é mais ou menos como você tentar sair de um planeta. Você precisa de uma velocidade mínima, senão você não sai. Né? E aí, ele agradeceu, falou, pô, legal, realmente precisa do impulso, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Dar um impulso inicial para que as pessoas saiam desse ciclo. E, na sequência, eu vim com a ideia do buraco negro. Eu acho que eu evitei a palavra buraco negro para não parecer nenhum tipo de colocação racista, mas, infelizmente, assim como a gente chama buraco negro, mas buraco negro também tem essa coisa que é atroz. Né? A partir de uma certa distância, nada mais escapa. Né? A partir do momento que você chega muito perto... Aliás, eu vou dar um vídeo aqui para vocês para explicar um fenômeno chamado espaguetificação. O que quer dizer espaguetificação? É o seguinte, vamos imaginar que por alguma razão qualquer você resolva se aproximar de um buraco negro. Né? O que acontece é que se você estiver de pezinho, né, você está mergulhando ali de pé, você vai cair em pé num buraco negro, como a força da gravidade tem a ver com a distância e o seu pé está mais próximo do que a sua cabeça, né, essa diferença, como o seu pé ele vai sofrer uma força maior que a sua cabeça, você vai ser espichado até virar um espaguete. Isso chama espaguetificação. Vou dar um vídeo aqui para o caso vocês queiram entender um pouco mais a respeito desse fenômeno. Na verdade é imaginário, porque, bom, mas o que não é imaginário é a dificuldade de alguém sair desse ciclo de miséria, e é isso que o Edu Lira está tentando fazer. E eu vou compartilhar com vocês um canal que tem sido um deleite para mim. Eu não consigo parar de assistir. Eu não consigo. Eu tinha visto algumas pistas disso, mas eu nunca tinha entendido muito bem do que se tratava. Eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito do Prince. O Prince tem um vídeo absolutamente espetacular chamado Musicology, em que o videoclipe começa com um garotinho negro, né, vendo as pessoas dançando na televisão, ele tenta dançar igual. Pois bem, ali já era uma pista de um acontecimento social, midiático, vamos chamar assim, mas também cultural e social, chamado Soul Train. Que deleite! Eu vou confessar que, assim, para mim existem poucas coisas mais lindas do que alguém dançando. Eu paro para ver. Talvez porque eu seja completamente incapaz de dançar por mais do que 2 segundos e 3 décimos. Não é? Mas assim, alguém dançando com graça, com leveza, com alegria, é para mim uma das coisas mais divinas possíveis e imagináveis. Eu escolhi a palavra divina mesmo porque, obviamente, quando a Igreja Católica inventa toda essa questão de pecado, do corpo, etc. e tal, né, o que você tinha era canto gregoriano, que não tem nem ritmo para as pessoas não mexerem as cadeiras, né, que aquele canto praticamente incorpóreo, imaterial. Né, bonito é a música que você não mexe a bunda, né, como se isso fosse mexer com as suas paixões mais baixas e vis.
né? E aí, felizmente, né, fomos resgatados dessa visão tacanha, tosca e absolutamente estéril por outras etnias, por outros povos que sabem do quanto a dança nos torna mais humanos, nos aproxima, etc. e tal. Eu lembro de ter comentado, faz tempo já, em algum episódio antigo do Radinho, sobre algo que eu por uma questão geracional, eu vi mais de perto, que era a história das discotecas e da disco. Na época eu não sabia, mas a disco tinha surgido nos Estados Unidos como um espaço de respiro, de convivência da comunidade LGBTQ, etc., né? Depois ela foi abrindo mais para todo mundo, né? Mas você percebia o quanto era uma celebração da sua própria diferença, uma celebração do seu próprio corpo, da sua própria sensualidade. Então eu vivi mais ou menos essa questão da disco porque eu nasci em 64, então na década de 70 eu era uma criança, quando na década de 80, que aí já era disco mesmo, eu tinha aí meus 16, 17, 18 anos. Pois bem, mas eu não sabia nada do Soul Train, eu não tinha a menor ideia, porque essas coisas chegavam até aqui, eram músicas no rádio, eram discos, você não tinha, sei lá, vídeo, você nem sabia quem estava cantando direito, você não sabia como é que era a cara das pessoas, né? Para a gente só chegava um fragmento, um cheiro dessa história toda. Mas isso isso envolve corpos, né? Isso envolve corações, isso envolve uma geração inteira. Soul Train foi um programa de televisão que surgiu em Chicago em 1971. Eu tinha 7 aninhos. Né? Veja bem, essa é uma época, final dos anos 60, começo dos anos 70, em que os Estados Unidos estão de cabeça para baixo porque você tem inúmeros protestos, né, contra o racismo, você tem Black Panthers, você tem Martin Luther King, você tem... Cara, o país está literalmente pegando fogo, né? Você tem a repressão, a questão toda desses movimentos das minorias, o país realmente está enfrentando ali as suas próprias contradições de uma maneira bastante corajosa, certo? Certo. E aí surge em Chicago, vale a pena lembrar, o Obama é de Chicago tem uma população negra expressiva, né, que vivia justamente em que eles chamavam de projects, que eram, sei lá, os Singapuras da época, seja o que for, né, mas eram segregados. Você tinha uma comunidade negra segregada. Até hoje Chicago tem isso, até hoje é uma cidade com problema crônico de violência, drogas e gangues, etc. e tal, e o Obama vem de lá, certo? Santo Obama. Orar por nós pecadores. Mas, pois bem, surge em 1971 um programa de TV aos sábados chamado Soul Train. E esse programa deve ter sido, nem consigo imaginar o que era a novidade. Imagina você, negro, morando, sei lá, em algum lugar difícil, complicado, né? Você é invisível, você não existe, né? E de repente você liga a televisão no sábado, em Chicago pelo menos, e você vê um salão onde as pessoas estão vestidas de uma maneira esfuziante, estão assumindo o seu cabelo afro, com aqueles cabelos afros malucos enormes, e estão dançando com uma alegria, com uma leveza, com um orgulho. Isso era o Soul Train. O Soul Train era um programa aos sábados, em que era um programa local, tá bom? Vale lembrar, aliás, vou fazer uma pequena digressão, eu estava explicando isso aqui para minha mulher, embora a gente seja da mesma geração, mas o que acontece é que assim, hoje as coisas mudaram muito, para dizer o mínimo, porque quando a televisão surgiu, a televisão não era nacional, a televisão não era global, a televisão precisava de uma antena transmite o sinal da televisão como transmite o sinal do rádio, né? Chega a partir de uma certa distância, não pega mais. Então a televisão, por exemplo, quando surge a televisão em São Paulo, era a televisão de São Paulo. Quando surge a televisão no Rio, era a televisão do Rio. E a televisão do Rio e de São Paulo nascem de maneiras completamente diferentes, com uma pegada completamente diferente. Eu digo isso com um certo conhecimento de causa, porque eu me formei em rádio e TV. Eu tive aula com esses veteranos. Eu tive aula com o Fanuc, que desenhou o bonequinho da TV Tupi, né, o índiozinho. Esses caras estavam vivos quando eu comecei a estudar.
né? Então, quando a TV surge, primeiro que a televisão era ao vivo, porque você não conseguia gravar. Veja que coisa louca, você não tinha gravação, né? Se você podia eventualmente filmar e depois passar, mas de qualquer maneira era ao vivo, tudo era feito ao vivo, teatro ao vivo e tal. E no Rio de Janeiro, vai ser um pouco autobiográfico o episódio de hoje, tá? No Rio de Janeiro, os profissionais que se aproximaram da televisão eram profissionais que tinham vindo do circo. Curioso, se você pegar a biografia de muitos desses artistas, Lima Duarte, esse povo todo que logo no comecinho, eles vinham do circo. Em São Paulo, muitas dessas pessoas vinham do teatro. Lógico, muitos desse povo todo vinha do rádio. Você tinha a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você tinha o pessoal de rádio, vai para a televisão, mas no Rio a influência do circo foi maior, então sempre foi uma televisão de entretenimento. Né? São Paulo tinha uma tradição um pouco diferente, sempre foi uma TV um pouco mais cultural, você tinha balé, você tinha orquestras, né? A televisão era local, se você quisesse assistir a televisão do Rio, você tinha efetivamente ir até o Rio. Não é? Depois que você tem Embratel, televisão nacional, mas cara, isso demorou, né? Videotape, você começar a gravar as coisas. Eu me lembro quando era criança, a primeira vez que a gente viu slow motion. Era, né, alguma Copa do Mundo, os caras estavam mostrando câmera lenta. Nossa, isso era, pelo amor de Deus, era ficção científica. Pois bem, então, vamos lá, Chicago começa a transmitir esse programa que era simplesmente um salão de música com negros dançando. Né? E tinha até eles criaram ali um momento nesse show em que os caras faziam tipo um corredor polonês e aí vinha um casal dançando de cada vez. Né, vinha um casal, fazia suas dancinhas ali, saía, vinha outro casal, fazia as dancinhas ali, saía. É como se fosse um corredor polonês, eles chamavam the line, a fila, né? Eles iam dançando em fila para as câmeras. Isso pode não parecer nada demais, mas o que é bacana é que o Soul Train agora tem um canal no YouTube e eles estão fazendo uma coisa bárbara, que é resgatar a história pessoal, testemunhos de vida dos caras que foram dançarinos do Soul Train. Eu não consigo parar de assistir, porque eu me emociono, é muito legal. Porque você tem gente ali, imagina, o cara conta, eu morava num lugar miserável em Chicago, de uma hora para outra, você ligava a televisão, você via negros lindos, negras lindas, dançando com orgulho, olhando para a câmera, sorrindo. Eu falo, cara, eu não sou mais invisível, esse é o meu povo, essa é a gente existe, a gente tem nossa própria música. E eles citam figuras que são absolutamente, épicas, como James Brown, né? Quando James Brown, você tinha música negra, mas uma música mais de entretenimento, às vezes mais suave, mais divertida e tal, mas quando vem o James Brown, que é um cara bastante energético, e ele fala I'm black and I'm proud, tem uma canção maravilhosa, que é, né, eu sou negro e tenho orgulho disso. Cara, para uma população que é invisível, inexistente, vale lembrar que a população afro-americana nos Estados Unidos é uma minoria mesmo. Eles são, né, o tráfico de escravizados nos Estados Unidos foi muito menor do que no Brasil. Então, eles efetivamente são uma minoria numérica, né? Não é como no Brasil. No Brasil, sei lá, nem sei qual é a proporção, né? Mas é a maioria. Né? O negro aqui não é minoria. Né? Como assim? Não faz o menor sentido. Né? Acho que nenhum país importou tantos escravizados quanto o Brasil. É brutal, é tipo 7, 8, 10 vezes mais que os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a situação dos caras era muito precária. Você tinha discriminação, você tinha leis, né, que o cara não pode sentar no ônibus, o cara não pode isso, não pode aquilo. E aí, de uma hora para outra, o cara liga a TV e ele está vendo gente na flor da idade, dançando com uma alegria incrível, um dançando ali para o outro, o James Brown praticamente fazendo um hino, né, de orgulho e de identidade. Cara, eles contam essa história e eu juro, eu me emociono, eu acho muito legal. Isso me faz lembrar por que no momento que eu larguei a engenharia eu não sabia muito bem o que fazer e eu resolvi ir para a ECA, tinha lá cinema, que era aquela coisa bacana, o pessoal cabeça, eu já gostava bastante de cinema, acabei trabalhando com isso também, mas quando eu vi TV, eu falei, cara, eu acho que
TV, alguma coisa em TV, eu acho que essa capacidade de entrar na casa das pessoas, né, de cobrir o território nacional inteiro, de ter esse impacto bombástico na cultura de um povo, acho que foi isso que me atraiu, né? Eu me lembro, inclusive, do tempo que eu trabalhava em TV aberta, eu trabalhei uns 2 anos, sei lá, no SBT, lá na Vila Guilherme. Né? Era um lugar um pouco, parecia um filme do Fellini, né? Uma coisa muito peculiar. Eu nunca me diverti tanto na vida. Mas eu tinha aquela sensação de que todos aqueles estúdios, aquelas equipes, aquelas produções, todo mundo ali produzindo, mas tudo isso era afunilado e entrava como se fosse, sei lá, como é que quando você tem um rio, você tem os afluentes, né? Como se fossem os afluentes de um rio que vão parar num rio gigantesco, num tubo de informação, que eu lembro do cara que jogava isso para o satélite, para isso ir para o Brasil inteiro. Então você quase sentia debaixo dos seus pés, né, a coisa passando, você tinha essa sensação de um fluxo, de uma coisa que atingia todo mundo ao mesmo tempo, é simultâneo. Né? É uma coisa que hoje a gente perdeu. Né? Hoje tem 1 trilhão de lives e Zoom calls e etc e tal, tudo de graça e tudo pulverizado. Eu não consigo mais ter essa mesma sensação que eu tive numa televisão aberta perto do Switcher Master. Mas vamos lá, voltando para o Soul Train. É bárbaro, eu não consigo parar de ver. Primeiro porque, óbvio, eles estão, à medida que você ouve o depoimento, eles mostram ali aquela pessoa que já está com 50, 60, sei lá quantos anos, mostra ela novinha dançando de uma maneira espetacular, magnífica, né? É um deleite porque é uma época de ouro da música, é uma época de ouro, né, desse desabrochar, né, da identidade negra americana. Isso respingou aqui. A minha geração acabou dançando disco, acabou dançando tudo isso, caiu aqui meio que de presente. Vale lembrar aqui, e eu estou lembrando com mágoa e com dor, né, embora a gente tenha uma população majoritariamente negra, mestiça, mulata, ou seja o que for, né, você ligava a televisão aqui, todo mundo era branquinho. Né, quando aparecia um negro, era uma empregada. Quando aparecia um negro, nem sei o que era uma mulata do Sargentelli com a bunda de fora. Né? É isso, olha, negro, você quer aparecer na televisão? Tira a roupa, fica pelada, deixa eu ver sua bunda. Né? Você tinha uma coisa que eu acho que a Globo deveria se envergonhar para todo sempre, que era a globeleza. Né? Você pega lá, como é que chamava aquele? Hans Donner, que era um austríaco, né? Como sempre, esses caras vêm para cá e enfiam o pé na jaca, a primeira coisa que querem fazer é ir provando todos os pecados capitais em ordem alfabética, e aí, é lógico, a primeira coisa que ele faz é se enroscar com uma mulata linda, e aí ele vai exibir para todo mundo, naquela categoria, desculpa ser um pouco chulo aqui, mas na categoria tô comendo, vai colocar a moça ali para todo mundo ficar com inveja dele, e o corpo negro é um corpo que é só carne. Né? Então, veja, eu fico feliz que nos Estados Unidos a situação era bastante tensa, né, que isso tenha aberto portas, isso tenha ajudado a construir, né, aí vem todos os movimentos que vêm depois, hip hop, rap, etc e tal, que vão respingar aqui no Brasil, mas eu adorei, eu fico pensando, tem muita coisa aí, né, tem em primeiro lugar essa questão da televisão, como eu contei para vocês, o show começa em Chicago, rapidamente eles começam a fazer sucesso e eles vão para Los Angeles, então muitos dos depoimentos que vocês vão ver envolvem Los Angeles e é o que eles conseguem, eles começam, isso chama sindicar. Sindicar é quando você distribui o seu conteúdo para outras emissoras, porque as emissoras elas não produzem 100% do que elas mostram, muita coisa é comprada, vem de fora, é sindicada, tal. Então eles começam a distribuir isso em emissoras do país inteiro, né? E aí tem um depoimento que eu achei absolutamente genial, porque muitas dessas pessoas que estão dando testemunho nasceram nos lugares mais sem pé nem cabeça. Tem um rapaz ali que é gay, que ele nasceu na Carolina do Norte. Imagina que coisa realmente desafiadora, né? Qual é a velocidade de escape, né? Quanta energia você tem que ter para sobreviver se você é negro na Carolina do Norte e é gay e saiu do armário,
né? Então o cara tem um drive, o cara tem que ter uma energia interior, uma fé, cara, dá um banho em qualquer pessoal Nutella, né, que papai mandou estudar na SPM. Não, cara, daí esse cara na Carolina do Norte, ele conta que ele estava mudando ele nem sabia que havia o Soul Train, ele estava mudando de estação no sábado, que significa pegar um seletor de canais, que era um botãozão, né, plec, e na hora que ele passa num canal onde não deveria haver nada, por coincidência, o sinal de Chicago chegava meio fraquinho, mas você tinha que ficar segurando a antena. Se você não ficasse segurando a antena, você não conseguia assistir. E ele falou, o que está acontecendo? O que são esses negros lindos dançando? Ele pirou. Bom, ele acaba virando dançarino, depois vira um estilista, né, desses caras todos. Mas imagina uma criança, um adolescente pirando com coisas que ele nunca viu, né, aprendendo os movimentos todos, enquanto o irmão mais velho segura a antena, porque senão o sinal desaparece. Então, tem várias coisas aí, tem um momento histórico, você tem a questão da tecnologia que estava surgindo naquele momento, as limitações que tinha, não tinha TikTok, não tinha algoritmo, não tinha YouTube, agora está tudo no YouTube, você vê quando você quiser. Tá? Então, eu acho que isso, de uma certa maneira, tem a ver com um pouco dessa história do Edu Lyra, porque mostra a dificuldade que é você sair desse campo gravitacional do preconceito, né? Desse buraco negro da pobreza, da miséria, da segregação, na energia que você precisa para simplesmente decolar e sair fora disso. Ufa, falei um monte, mas ontem eu vi algumas outras coisas também que me impressionaram, mas algumas delas são até meio peculiares. Vocês sabem que eu gosto muito do Sean Carroll, que é um físico que tem um programa, tem uma série de podcasts que eu acho sensacional, e ele sempre convida a gente que, sei lá, que não é necessariamente físico, né? Ele tem essa abertura para outras disciplinas, ele tem uma curiosidade, uma humildade que realmente eu tiro o chapéu. E ontem ele chamou um cara para falar sobre estrutura celular. E é muito engraçado, porque ficou patente, é um assunto que efetivamente ele não sabe nada. O que ele sabe é o que ele aprendeu na escola. E tem uma questão interessante, sobretudo para quem é um pouco mais velho como eu, aquilo que a gente aprendeu na escola há 50 anos atrás, 40 anos atrás, envelheceu, está caduco. Então, se você não se atualizou, você ainda está com noções ultrapassadas, você deixou passar um monte de coisa legal. Então, sei lá, eu pego a geração do meu pai, quando eles foram para a escola, não tinha DNA. Ninguém sabia como funcionava a genética. Você tinha lá as ervilhas do Mendel, essa coisa toda, mas DNA que é bom, demorou. A gente foi descobrir isso muito depois. Placas tectônicas, meu pai não viu isso na escola. Né? Quanta coisa que... Imagina, quanto tempo a gente sabe que buracos negros efetivamente existem, quanto tempo a gente sabe que o universo está em expansão de verdade. Há pouquíssimo tempo. Então, dependendo de quando você estudou, provavelmente as suas ideias estão... Por isso que tem o radinho, sabe? Não sei se você já ouviu falar, que acho que é justamente para dar um update nessas ideias. Mas o que o cara estava contando ali, e eu não terminei de ouvir, vou terminar de ouvir ainda hoje, é sobre, basicamente, a origem da vida. Coisa simples, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção e que, vamos lá, isso é interessante, não é? Porque eu sei que faz tempo que a humanidade fica inventando histórias sobre da onde que surgiu o mundo, sei lá, as histórias são as mais mirabolantes, era o verbo sobre as águas, uma semana, aí tem outras histórias que que o mundo nasce do sovaco. Cara, uma vez eu comecei a ouvir um curso sobre a história das religiões, e quando chega nessa parte das cosmogonias, né, como cada civilização, cada cultura imaginou o surgimento do mundo, cara, a gente já acreditou em coisas muito, muito, muito curiosas. Mas muitas dessas histórias são poéticas, são lindas, né? Depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre a saúde vibracional, porque o mundo todo é uma energia que vibra, então, portanto, você pode... Bom, a gente já vai falar disso, que é muito divertido. Mas vamos falar aqui sobre a origem da vida. O que é uma questão interessantíssima é que... Vou respirar, tá?
Ok? Ok, estou respirando porque eu preciso de oxigênio, você também, certo? Oxigênio, eu tenho que andar de joelho o dia inteiro, porque se não fosse as plantinhas, não tinha oxigênio dando sopa. Porque se tem oxigênio na atmosfera, porque as plantas estão fazendo oxigênio o dia inteiro. Enquanto tem luz, as plantas estão fazendo oxigênio que nem umas loucas, né? Porque se elas pararem de fazer oxigênio, o oxigênio acaba. Porque o oxigênio não fica aí dando bobeira, não é um recurso infinito. Isso é um fluxo contínuo. É um fluxo de luz que vem do sol, que vira um fluxo de fotossíntese, que vira um fluxo de oxigênio. Se alguém fechar essa torneira, a gente está frito. Certo? Mas o que eu não sabia, e isso me deixou bastante, não sei, assim, instigado, inspirado, é o seguinte, vamos lá. Eu, você, etc., várias outras formas de vida, né? Inclusive, eu ia fazer alguma piada sobre o Bolsonaro, mas não deixa para lá. Né? Mas nós fazemos parte de uma grande família, né, que são os eucariotes, que são aquelas criaturas cuja célula tem um núcleo. A célula é muito organizadinha, sabe? Ela tem ali um saquinho, ela tem uma área, né, que tem um monte de coisinhas ali dentro, tudo arrumadinho e tal, e tem inclusive as mitocôndrias, que é quem justamente vai gerar energia, vai pegar esse oxigênio que você está respirando aí e vai fazer alguma coisa a respeito, certo? Certo. Isso foi uma inovação, porque antes você tinha bactérias que ainda existem, então felicíssimas, crescem que nem umas loucas onde você menos gostaria, né? Mas as bactérias, se você olha lá dentro, é uma zona, está tudo solto, não está muito organizado, não tem um núcleo. Então tá bom, você tinha lá o pessoal sem núcleo, meio bagunçado, a partir do momento você tem, as células passam a ter um núcleo e tem a história da mitocôndria. Eu já comentei com vocês aqui que a mitocôndria, cada célula sua, tem várias mitocôndrias ali e tal, elas são, como hei de dizer, são hóspedes. Elas têm seu próprio DNA. É como se você tivesse uma república de estrangeiros dentro de cada célula sua. Então veja que coisa curiosa. Toda célula sua, acho que toda, sei lá, tem lá dentro mitocôndrias, e as mitocôndrias são praticamente uma criatura à parte. E elas estão fazendo um trabalho pesado. É a senzala ali, entendeu? Você tem ali uma célula escravizada, fazendo o trabalho duro de gerar energia. A questão é, como assim você tem uma outra, e tem DNA próprio, como assim, como é que você tem uma senzalinha dentro de você, né, fazendo o trabalho sujo? Pois bem, em algum momento, isso a gente já comentou aqui no radinho, porque a hora que eu descobri isso eu fiquei pasmo, em algum momento você tinha uma bactéria X e outra bactéria Y, uma engoliu a outra ficou lá dentro, falou, pensando bem, acho que eu vou ficar por aqui, né? Então você tem aí como se fosse uma fagocitose, né? Você tem aí como se uma invasão, né? Invadiu, ficou ali dentro e resolveu, falou, bom, aqui eu estou protegida, está tudo bem, o que eu posso oferecer em troca desse conforto? Eu vou abrir mão de tudo que é desnecessário, eu vou manter só as coisas essenciais e vou, né, prestar meu serviço aqui. Então você tem nesse encontro estranhíssimo em que duas bactérias, na verdade acho que uma é uma arqueia, mas eu não vou entrar nas diferenças aqui. Você tem dois micro-organismos diferentes, com DNAs diferentes, um entra dentro do outro e fica. E a coisa funciona estupidamente bem. Então eu sempre fiquei bastante maravilhado pelo milagre que foi isso ter acontecido, certo? Mas o que eu não sabia, e voltando para a questão do oxigênio, que todos nós deveríamos ser mais gratos, isso já tinha acontecido, isso aconteceu de novo de uma outra maneira. Vamos lá, plantas. Eu tenho algumas aqui em casa, hoje ainda não reguei, vou regar e tal. Elas fazem fotossíntese porque elas têm, eu não sei detalhes, porque eu não fiz biologia, eu sou que nem o Sean Carroll, completamente cru nessa história. Eu sei que as células têm lá cloroplastos. É assim que se chama, cloroplasto? Você tem lá dentro das células da planta, você tem lá uma maquininha que faz fotossíntese. Ok, que beleza. Se não fosse isso, eu não estava aqui nem você. Certo? Mas acontece que esse cloroplasto dentro da célula da planta é de novo uma invasão, é de novo uma simbiose. Você tinha, como você tem até hoje você tem cianobactérias. Bom, quem começou a produzir oxigênio nesse planeta de louco foram cianobactérias, eram bactériazinhas que descobriram que, tem luz, o que eu posso fazer com a luz? Bom, eu acho que eu consigo pegar um pouco dessa energia.
Então, bactérias tinham descoberto como fazer fotossíntese. O que acontece é que num desses momentos, de novo, esses milagres completamente imprevisíveis e estapafúrdios, improváveis, uma bactéria com essa capacidade de fazer fotossíntese foi engolida por uma célula que virou uma planta. Então, olha que coisa maluca, você não só tem que agradecer que esse encontro bizarro, veja só, a sua célula, a gente olha no espelho e pensa eu, né, eu, você e tal, mas além de você ser populado por trilhões de bactérias e vírus e fungos e arqueia que estão aí dentro de você, te ajudando, tal, você é uma república por natureza, você não é exatamente uma alma e um indivíduo único e indivisível, não, você é uma confusão, né? Agora, cada célula sua também tem lá um bando de mitocôndrias que tem seu próprio DNA, que tem uma história completamente diferente, é um condomínio, né? Mas o que eu não sabia, que esse oxigênio que você respira, que eu respiro, ele só é possível, né, em grande parte porque em algum momento uma bactéria entrou dentro de uma célula e essas viveram felizes para sempre. Se tinha ideia disso, parabéns, você provavelmente é mais jovem, né, teve uma exposição mais recente a informações, mas, cara, eu sou velha guarda, desculpa, isso para mim não estava claro. Eu achei essa história muito legal. Mas o que mais? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu falei já do Soul Train, eu falei do Buracos Negros, eu falei dessa história toda. Já que eu estou falando aqui de física, matemática, etc., e também de coisas que ao longo do tempo, né, uma coisa que eu não tinha ideia, acho que estão comemorando, sei lá, 400 anos, acho que do lançamento das obras do Shakespeare, 1600 e pouco, né, aquele gigante da literatura inglesa e tal. Mas o que eles estão colocando aqui, que eu vou dar um link para vocês, vale lembrar, todos os links que eu menciono estão sempre no radinhodepilha.com, estão no Telegram, dá um certo trabalho, mas eu faço questão, né, 2 horas da minha manhã são dedicadas a justamente registrar isso tudo, caso vocês queiram pesquisar, não é? Tem aqui o link para um artigo bacaninha que é sobre como que o Shakespeare se influenciou pela matemática. Como assim, cara pálida? Uma questão interessantíssima. E numa peça aqui do Shakespeare, que eu já esqueci o nome, a peça ele menciona zero. Ele fala, não, porque o zero isso, zero aquilo. Ele fala, bom, o que tem o zero? Acontece que o zero, a primeira vez que a palavra zero é registrada na língua inglesa é 1598. O Brasil já tinha sido descoberto e a Europa não sabia o que era zero. Certo? Veja que coisa, vou repetir, praticamente em 1600 quase, nessa época, um italiano, que é o Leonardo de Pisa, que muita gente conhece por Fibonacci, ele está em Veneza, ele está exposto ao quê? Às inovações, ao conhecimento que está vindo do mundo árabe. Eu já comentei com vocês aqui que no começo do islamismo, o islamismo começa a resgatar as obras dos filósofos gregos, dos matemáticos persas, né, dos matemáticos árabes. Cara, veja, a Europa estava naquele atraso desgraçado, de novo, culpa em grande parte da Igreja Católica, avessa a qualquer tipo de conhecimento, né, que desafia o livro sagrado. Pois bem, os árabes começam a resgatar isso tudo, né, e aí, com essa história toda de Rota da Seda e de comércio de especiarias, né, os italianos, que são grandes navegadores, começam a entrar em contato com essa civilização, né, um pouco mais aprofundada, percebem que eles têm um sistema de números que é muito melhor que o romano, os números romanos são o caos para você trabalhar, né, e tem lá os números arábicos, inclusive a noção do zero, que vem da Índia. Então, veja só, a gente fala Ocidente, desculpa, cara, a gente só foi descobrir o zero, que os hindus já tinham há sei lá quantos séculos, né, e os árabes também já sabiam usar faz não sei quanto tempo, a gente só foi descobrir o raio do zero em 1598. Cabral descobriu o Brasil sem saber o que era o zero, né, nem sei como é que ele fazia as contas. Eu achei essa história genial, porque veja como as coisas são recentes, essa foi uma inovação, e o Leonardo de Pisa introduziu isso em Veneza, muita gente resistiu, achou que não precisava, exceto, obviamente, o pessoal que mexia com dinheiro, que fazia câmbio, fazia operações ali de compra e venda de dinheiro,
né, eu falo, pô, isso facilita muito a minha vida e você tem essa adoção desse sistema numérico que agora a gente acha que é perfeitamente natural. Eu gostei imensamente dessa história. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Tem uma questão curiosa, vamos lá, falei agora do Cabral, né? Tem um artigo aqui na BBC Brasil que eu fui ler com muita curiosidade, mas fiquei meio frustrado, porque eu vou... Leiam se vocês tiverem tempo, mas eu acho o artigo muito confuso, cara, tá girando em falso, parece que ele não vai para lugar nenhum, você fica meio perdido. Eu não sei se é intencional, porque na verdade, acho que não é intencional, eu que estou fazendo esticando um pouco aqui, brincando com a paciência de vocês, mas é que é um artigo sobre até que ponto o Brasil foi descoberto por acaso. Né? Eu aprendi na escola, de novo, aquelas coisas velhas que a gente aprende na escola, vale lembrar que eu cresci durante a ditadura, não queira saber como é que ficou o sistema de ensino durante os militares, foi dilacerado, né? Mas, pois bem, eu tinha aprendido que o Brasil foi descoberto por acaso. Né? O Cabral saiu com um monte de navios, eu vou para a Índia, aí pegou uma calmaria, não sabia para onde estava indo, como se todo mundo fosse tão tonto assim, né? E vim parar no Brasil, que beleza, por acaso tal. Mas o que é interessante, e eu não sabia com tanta clareza, é que logo no século XIX, né, quando começa aí, você tem o Império, depois você tem República, os caras começam a questionar um pouco essa história, porque Portugal acho que não está nem interessado muito em contar essa história, de construir alguma narrativa nacional, não, né, deixa para lá. Mas quando chega a hora de construir uma narrativa nacional para esse país, os caras começam já no século XIX a falar, não é possível que tenha sido por acaso, desculpa, o cara não pode ser, né? A navegação não era tão tosca assim, né? Vale lembrar o quanto a gente falou aqui das descobertas de Colombo já estava indo e voltando para torto e direito das Américas para a Europa, tal, já era rotina ir voltar da Europa para a América. Então essa história que o cara, meu Deus, me perdi, talvez seja uma narrativa com uma certa agenda política. E é isso que o artigo não fica muito claro. Acho que ele também ele entra numa calmaria ali no mar dos sargassos, né, fazendo uma metáfora de acadêmicos, é meio confuso. Mas o que eu aprendi disso é que tá legal, tinha essa narrativa esquisita para meio, talvez, para dizer que, veja, nós não viemos para o Brasil aqui dominar vocês e colonizar como os espanhóis. Foi por acaso, foi o destino. Nós nos encontramos, foi um encontro. Né? Não temos essa vontade colonizadora, imperial, barra pesada, catequese dos espanhóis. Não, foi só um encontro. Olha que engraçado, chegamos aqui, que beleza, né? Para dar uma certa amenizada na conquista. Bom, mas o que eu acho, não sei, pelo menos me soa como uma hipótese mais válida, é o seguinte: quando, né, Colombo, como fica claro que existe aí um monte de terra que ninguém sabe qual é o tamanho, o cara convence o Papa, o rei espanhol convence o Papa, vamos fazer o seguinte, eu quero assegurar que é tudo da Espanha, então o Papa faz o Tratado de Tordesilhas, aí é uma linha imaginária, de lá para cá é Espanha, de lá para cá é Portugal, mas defina lá. E o que exatamente... Tá legal, o cara traçou uma linha em cima do que, em princípio, ninguém conhece. Peraí, Portugal deve ter pensado, bom, o que sobrou para mim? O que é meu aqui? E aí o que o artigo menciona é que tudo indica que houve uma expedição anterior, praticamente secreta, muito discreta. Portugal teria mandado um outro maluco para ver, veja lá o que nós temos, né, que a gente pode chamar de nosso. Aí o cara volta dizendo, olha, cara, acho que tem ali negócio que é promissor, acho que vale a pena a gente, né, fincar a bandeira. E aí, depois desse sinal de que realmente valia a pena investir nisso, e aí vem essa patetada de que o Cabral saiu com várias naus, né, várias, um passeio casual, né, e vai parar aqui na praia, então talvez tenha sido só uma manobra, né, que o Portugal teria feito para se assegurar daquilo que foi garantido por uma canetada, não foi com bique, na época não tinha bique, o Papa fez uma canetada e simplesmente dividiu o mundo, os povos, os povos originais aqui, seu é meu, né, uma coisa assim, casual, né, uma coisa assim, como quem está, isso é bastante perturbador para mim.
Mas eu comentei aqui de passagem da questão da medicina vibracional e tem um artigo divertidíssimo aqui do Carlos Orsi da revista Questão de Ciência, ele, a Natália Pasternak. Eu não tinha ideia disso, eu juro que eu não tinha ideia. Pensando bem, eu acho que na década de 90, eu acho que, não, 2000 e pouco deve ter sido, caiu no meu colo um filme meio assim, Nova Era, que era sobre coisas quânticas, e aí aparecia rapidamente uma teoria de um japonês de que a água ela poderia absorver as vibrações quânticas de outras substâncias. Então veja, se você pegar uma garrafa de água e deixar perto de alguém nervoso, deixar perto de alguém apaixonado, e você analisar a água fica diferente, ela se cristaliza de outra maneira porque ela absorveu as vibrações dessa pessoa. E não estou brincando, isso é um filme, eu lembro vagamente como chama, se eu lembrar eu vou colocar o link para vocês. É uma bananada, é uma mentiraiada de louco, e que falava, não, isso é tão verdadeiro que se você pegar uma garrafa de água, colocar um rótulo e escrever ódio, e no outro você escrever amor, a força dessas palavras vai mudar a estrutura quântica da água. Silêncio, intencional. Não. Isso parece aquela coisa da homeopatia, né? Que quanto mais você dilui, mais poderoso fica, né? Então, quando você dilui praticamente a zero, então, bom, pois bem, não. Mas vamos voltar aqui para a medicina vibracional. Eu não tinha ideia, tem livros a respeito, e aí, obviamente, nenhum teste confirma isso, todos os exames demonstram que nada, mas o papo é assim, tudo é energia, tudo é vibração, né? Tá faltando um pandeirinho aqui no fundo, eventualmente um incenso, né? Frequência, energia, coisas vibracionais, e aí tem essa história da memória da água, que a água você consegue imprimir na água propriedades específicas. Então, veja só, eu vou ler o parágrafo, tá bom? Assim, em vez de tomar uma aspirina, seria possível beber um pouco de água energizada com aspirina. Ou, por exemplo, receber a frequência de um antidepressivo transmitido por uma antena, análogo a um roteador de Wi-Fi. Então, caso você queira experimentar os efeitos fundamentais dessa medicina vibracional, você pode, não estou brincando, eu estou falando realmente sério, né? Você pode comprar uma maquininha que é um gerador de florais frequenciais, certo? Custa R$7.000, né? O que ele faz é o seguinte, você pega a água, põe nessa maquininha, aperta uns botões, eu não sei se ela vibra, se ela faz barulho, se ela pisca, não sei, né? Se ela faz uma música etérea, e o que acontece? Ela vai transmitir para essa água as frequências dos florais, e essa água energizada vai ter um efeito sobre o seu bolso, provavelmente sobre o seu círculo de amigos, que vai achar que você completamente enlouqueceu, não é? Então, veja que interessante, mas é que a história é bonita, não é bonita a história? O que você prefere acreditar? Que o mundo vibra em energias que podem contaminar a água e transformar, e aí qualquer doença sua é porque você desafinou. Você tem que colocar as suas energias, porque existe uma química etérea de energias invisíveis que nenhum instrumento detecta, porque, aliás, eu já vi alguém falar isso, quis sair correndo, que não, na verdade, essas energias espirituais, elas são tão elevadas que nenhum instrumento humano é capaz certo. Então, veja, a história é linda. Quem não acha que, de repente, o seu problema é que a sua energia saiu fora e você vai fazer uma vibração e isso vai provocar uma melhora na sua saúde? É muito difícil a gente fazer frente a histórias tão bonitas assim, né? Porque, quer dizer, eu pelo menos acho muito mais legal, muito mais empolgante imaginar que lá atrás esse planeta era uma bola de minérios e água completamente inóspita, mas que a vida surge em formas bastante experimentais. Quando a gente menos espera, essas formas de vida estão pegando energia disponível, estão fazendo coisas completamente inéditas, estão gerando oxigênio, a vida vai mudar o planeta é
diferente por conta da vida. A vida praticamente domesticou esse planeta, fez esse planeta praticamente um útero, né, para si mesma. Aí quando as plantas surgem e começam a sair da água e começam a se aventurar nos continentes, as plantas começam a triturar os continentes e transformam isso em terra, isso fecunda os oceanos. E aí você tem, de repente, um encontro completamente inesperado, não de portugueses com indígenas, mas de uma bactéria e uma arqueia, e aí você tem mitocôndrias, e aí você passa a ter um outro encontro completamente imponderável, você tem a clorofila, as plantas, o cloroplasto, e aí você transforma esse planeta e tudo está interconectado. Eu acho essa história mais legal. Eu não sei se eu consigo de alguma maneira transmitir para vocês, contagiar vocês. É lógico que é muito mais interessante pensar em alguma criatura solitária, misógina, inclusive, que não estava fazendo absolutamente nada, e de um belo dia, não sei, talvez tédio, tenha inventado um mundo e depois larga a mão e cada um por si, Deus contra todos. Mas, pois bem, então, lamento, isso foi só de novo, um pouco dos bastidores dessa aventura de tentar, compartilhar com vocês aquilo que me empolga, né? Quem me empolga hoje é um Edu Lyra, né? É um Edu Lyra que está tentando esquecer se é esquerda, direita, centro, etc. e tal, para o quê? Para sair fora desse buraco negro em que as pessoas estão presas. Presas não são um buraco negro por questões sociais, mas às vezes é um buraco negro de pensamento, porque elas não conseguem nem imaginar que a vida pode ser diferente, porque elas estão presas a ideias caducas, né? Ideias que de repente colocam a sua própria essência, a sua própria natureza, a sua própria diferença, coloca isso numa perspectiva ruim. Tá vendo? Você quer aparecer na televisão? Fica pelado e mexe a bunda, por favor. Mais do que isso não. Agora pode ir embora, mas vai pelo elevador de serviço. E nem ouse pensar que a vida pode ser diferente. Né? E sim, se a vida existe, é porque a vida sempre soube que as coisas podem ser diferentes e está sempre experimentando e conseguiu, inclusive, mudar o próprio ambiente, né, a seu favor. Quem sabe? Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que vocês se divirtam e se empolguem aí com as danças do Soul Train. Um grande abraço e até amanhã.